Pessoal, continuando aqui as auxinas, eu tinha mostrado no último slide da última aula os efeitos. Vou explicar alguns que já estão determinados pela ciência. Então, sobre a divisão celular. Além dos hormônios, quais outros fatores que podem influenciar a divisão celular nas plantas? A luz, né? Quanto mais luz, mais divisão, nutrientes e a própria temperatura. E nós sabemos que a ação hormonal das auxinas é mais meristemática, são nos meristemas. Só que a divisão aqui ela é regulada por enzimas sinases dependentes de ciclinas, CDKs, que são estimuladas pelas auxinas, ativadas por ciclinas específicas. Então, essas CDKs, essas sinases dependentes de ciclinas, elas são produzidas pela célula por ação das auxinas. E só que ela só vai ter atividade, ela só vai ser ativada essa sinase pela ciclina específica, pela CYC, que é produzida pela ação de outro hormônio chamado citocinina, que eu vou explicar na próxima aula. Então, por exemplo, a gente sabe que a divisão celular tem um ciclo, G1, S, G2. No G1, a célula está de boa, não está pensando em reprodução, acabou de sair de uma reprodução, na verdade. S, quando ela entra em síntese, né, vai pensar em se duplicar, a primeira coisa, duplica o DNA. G2, quando ela se prepara, aumenta o volume, duplica as organelas e verifica se está tudo ideal, adequado para que ocorra a mitose. Então, por exemplo, está no G1. Para estimular entrar no processo de divisão, ou seja, ir para a síntese, a auxina sintetiza uma proteína chamada CDKA, ou seja, uma sinase dependente de ciclina do tipo A. Só que ela só vai entrar em atividade quando a citocinina, que é um outro hormônio, se ligar à célula e estimular a produção da ciclina D3. Então, com a presença de ciclina D3, a CDKA, produzida pela auxina, vai entrar em ação, estimulando a célula a sintetizar o DNA, duplicar o DNA e entrar na fase S. Depois, no G2, para ocorrer a citocinese em si, a divisão, a auxina estimula a célula a liberar a produzir uma outra proteína sinase, a CDKB, só que ela também só vai ser ativada pela ciclina B, produzida pela citocinina. Se eu tenho ação de citocinina produzindo ciclina B e da auxina produzindo a sinase B, nós temos a célula entrando no processo de divisão, propriamente dito. Tá bom? Então é dessa maneira que o hormônio influencia a divisão celular, ele estimula a célula a produzir substâncias que vão ligar, ativar alguns processos. Quanto à expansão e o alongamento celular, isso é um aumento irreversível no volume. E isso pode ser na forma de alongamento, quando a célula cresce num único eixo, né, em duas dimensões, ou uma expansão, que é quando a célula engorda para todos os lados, né, um aumento no volume em 3D. E para ela crescer, depende do afrouxamento da parede. Então lembra que a célula tem a parede celular que dá toda a estrutura e o volume, o máximo de volume. Se a célula tende a crescer, a aumentar, eu preciso que essa parede celular, formada por celulose, hemicelulose, pectinas, glicoproteínas, entre outros, se afrouxe para que entre água na célula, a célula enche e expanda a parede. Então, para que isso ocorra, existe a hipótese do crescimento ácido, onde a auxina, quando entra em contato com a membrana celular, ela se liga à proteína receptora, que vai estimular a liberação de prótons, ou seja, a ação da auxina na membrana estimula as bombas de próton, mandando prótons, tirando do citoplasma e enviando para a parede. Esse excesso de prótons vai diminuir o pH, o que vai estimular a produção de celulase, que é a enzima que degrada a celulose, hemicelulase, enzima que degrada a hemicelulose, glucanase, enzima que degrada glucano, e as pectinases, enzimas que degradam as pectinas. E, consequentemente, você vai ter um afrouxamento da parede. Consequentemente, vai aumentar o número de canais de entrada de potássio, lembrando que isso ocorre naturalmente, mas a auxina estimula a produção de mais canais, ou seja, vai entrar muito mais potássio dentro da célula, aumentando a pressão osmótica, você vai ocorrer o quê? Vai entrar água. Tá? Entrando água, a célula vai expandindo, como ela não tem a parede tão forte ao redor dela, ela consegue se expandir. E também, a auxina também vai estimular a síntese da parede, síntese de celulose, de hemicelulose, glucanos, pectinas, para que a parede seja refeita
no sentido da parede da célula se expandir. Então, olhando aqui, a gente tem o AIA, né, o ácido indolilacético, entrando em contato com a membrana, com as proteínas de superfície, estimula a liberação de prótons, tá vendo? Que vai afrouxar a parede. Ela também vai estimular o núcleo a sintetizar novas proteínas para mandar mais prótons e também para sintetizar nova celulose. Quanto ao fototropismo, as auxinas, né, que é o direcionamento, é o movimento da planta em direção à luz, as auxinas são produzidas no ápice do caule e migram para a região oposta à luz, promovendo o alongamento celular e a curvatura em direção à fonte luminosa. Ou seja, o efeito aqui não é no local da luz, é no local da sombra. No ponta do caule nós temos o meristema apical, que está sintetizando auxina. Lembra que o meristema sintetiza auxina? E ele vai descendo. Lembra o movimento polar? E aqui, ó, é a luz difusa, ele cresce perfeitamente para todos os lados. Quando eu tenho uma luz direcionada, olha, a fonte de luz está para um lado, a auxina vai ser liberada somente no lado oposto. Consequentemente, esse excesso de auxina aqui estimula essas células a se alongar. E as células do lado recebendo luz, não tanto, porque mal vai ter auxina. Consequentemente, como essas células começam a se alongar e aqui não, isso vai se alongando e ocorre o encurvamento da planta, o encurvamento em direção à luz. Mas você vê que o efeito é no local de sombra, não no local de luz. É assim que a planta vai em direção à luz. Quanto ao crescimento de órgãos vegetativos, alguns tecidos são mais sensíveis à aplicação de AIA do que outros. O estímulo do crescimento de divisão celular e a expansão e o alongamento celular. É um estímulo. Então, a gente vê esse gráfico, o eixo X, eu tenho a concentração de AIA. E aqui o crescimento, que ele pode inibir ou estimular. Tá bom? E aqui esse trecho aqui, essa parte tracejada é o 0. Você pode ver que nas menores concentrações, quem que é mais sensível? É a raiz. Porque na menor concentração de auxina, você já tem um leve crescimento da raiz. Ela é mais sensível à AIA. Já o caule ele precisa de muita auxina para que ele tenha um crescimento. A concentração que estimula o crescimento do caule, ele já inibe o crescimento da raiz, certo? Olhando aqui, como que funciona isso? Aqui que eu vou explicar mais para frente, na coifa e no meristema apical da raiz, tem os estatólitos, né, que são grãos de amido, que seguem a gravidade. Então, aqui ele diz onde que está a gravidade agindo. Então, aqui tem uma planta numa orientação vertical. Aqui eu tenho a produção do AIA no meristema. Como aqui vai acumulando, esse AIA meio que sobe um pouquinho, porque vai acumulando no meio e sobe pelas beiradas. Isso estimula o crescimento caulinar da raiz. E esse crescimento da raiz vai na direção que os estatólitos estão indicando. Quando você coloca uma planta com orientação horizontal, o estatólito vem nessa região aqui de baixo. Então, o AIA produzido, ele vai se acumulando de um lado e estimulando o crescimento da raiz em direção ao solo. Quanto à dominância apical, a dormência da gema lateral depende das concentrações de AIA, porque altas concentrações de AIA inibem o desenvolvimento de gemas laterais, ou seja, desenvolvimento de galhos. Então, nesse primeiro desenho aqui, a gente vê uma planta, né, o caule, e o meristema apical do caule. Aqui eu tenho local de produção de auxina, que vai descendo. Ele inibe as gemas laterais, ou seja, esses meristemas que tem aqui na base das folhas. Quanto mais distante, menor a ação, que aqui já tem um brotinho. Quando você faz a poda, né, que o povo da fruticultura faz muito, quando você faz a poda, você tira por um espaço de tempo, por alguns dias, a síntese de AIA. Esse é o tempo necessário para que as gemas laterais cresçam formando novos galhos. Quanto mais galhos, mais flores, mais frutos, maior produtividade. Por isso que se faz poda em plantas frutíferas. Quanto à formação de flores e frutos, a auxina, aqui lembra que eu falei lá na outra aula que vários hormônios têm a mesma função? Aqui entra esse contexto. A presença de auxina estimula a síntese de um outro hormônio, o etileno, que vai ser um estímulo para a floração. Em grandes quantidades, quando tem muita auxina, ele vai estimular a feminilização das flores, ou seja, as flores vão ter o gineceu, só a parte feminina, que nem essa mostrada aqui, e a partenocarpia, ou seja, não precisa da fecundação para que forme-se o fruto. Lembra que o fruto é o ovário desenvolvido? E isso vai ser produzido pela concentração de AIA.
Se você coloca aia externo, que a gente chama de aia exógeno, tá? Que isso se compra, isso se vende, se produz industrialmente, o ovário cresce formando fruto sem semente, porque não houve a fecundação, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, fecundação mais sementes, aí a semente em desenvolvimento sintetiza muita auxina, o que faz o ovário crescer, desenvolver formando fruto. Já aqui eu não tenho a semente, mas eu tenho aia externo, o que faz não tem fecundação e não vai ter semente. E para encerrar as auxinas, quanto à abscissão foliar, todas as plantas já têm uma zona de abscissão, que é uma região de encontro do órgão com o caule, que é o eixo central da planta, onde eu tenho células pequenas e com citoplasma denso e com paredes celulares finas. Ocorre crescimento e dissolução da lamela média e o aia estimula a síntese de etileno, que vai fazer com que a folha caia e, consequentemente, já tenha cicatrização antes dela cair, evitando perda de fluidos e também a infecção. A auxina, gente, é o que mais tem efeitos. Eu vou acabar relembrando ela em todas as aulas dos outros hormônios, porque ela interage com outros hormônios. Então, pessoas, sobre as auxinas é isso. Dê o like no vídeo, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.